E se você encontrasse um gênio disposto a realizar o seu maior desejo? Mas antes de pedir, saiba, esse encontro geralmente tem um preço. Esses gênios do folclore árabe, chamados de jinn, raramente se aproximam dos humanos por boas intenções. Então, se ele te oferece algo, é porque planeja algo muito pior. Agora, sabendo que nada vem de graça e que provavelmente ele quer o seu mal, como você se protegeria? Ou melhor ainda, como você derrotaria um Jin? Bom, se você é novo aqui, eu sou o John, seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar muito do episódio e estiver me escutando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Se estiver me escutando pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast, não esqueça de me seguir para também sempre receber os novos episódios. E se gostar muito do conteúdo, o link do Apoia-se está na descrição para me ajudar a manter o podcast. Então, sem muita enrolação, da série Diário de John Winchester, o que é um gênio, como sobreviver e como derrotar um Jin. Bom, para que você possa sobreviver e possivelmente derrotar um gênio ou Jin, como você preferir, primeiro precisa entender um punhado de informações que variam desde sua natureza até o surgimento desses seres. E sim, os gênios eles são uma crença da mitologia árabe. Na cultura islâmica eles acreditam em tais seres. Assim como no Brasil, por exemplo, as pessoas acreditam em Boto, Saci, faz parte da cultura das pessoas. Na série Sobrenatural, os gênios aparecem pela primeira vez no episódio 20 da segunda temporada. No episódio, eles são apresentados como seres mágicos e poderosos que colocam suas vítimas em um sono profundo, onde a pessoa vive o seu maior sonho de vida. Na mitologia árabe, os gênios são sim muito poderosos. Eles são seres criados diretamente por Deus a partir de um fogo sem fumaça, ou seja, na interpretação geral seria uma energia pura. Sua criação foi antes a dos humanos, que vieram do barro, e posterior a dos anjos, que foram feitos de luz. Então esses seres, eles habitam a Terra junto dos humanos, mas eles existem em um plano diferente do nosso. É como se eles fossem invisíveis para nós, mas nós coexistimos. E geralmente eles acabam vivendo em desertos, ruínas, acabam vivendo em locais um pouco isolados. E diferente dos anjos, e semelhantes à nossa existência, os gênios eles possuem livre arbítrio. Então, dessa forma, não é certo dizer que todos os gênios são ruins ou todos eles são bons, assim como não são todas as pessoas que são boas ou ruins. E isso vai fazer sentido até um pouco mais tarde. A questão que você deve se prender é que geralmente os gênios eles não interagem com seres humanos. Apesar de ter histórias que contam algumas vezes que essa interação ocorreu, acaba existindo diversos tipos de gênios. E esse contato geralmente significa que ele deseja o seu mal. Isso porque alguns tipos de gênios se alimentam de seres humanos, assim como em Sobrenatural, onde o gênio se alimenta do sangue das pessoas. E por isso, assim como os humanos, os gênios eles têm uma responsabilidade moral da qual eles também serão julgados no dia do juízo final. Mas tudo isso acaba gerando uma dúvida. Eles são seres repletos de poderes mágicos comparados a nós humanos. São basicamente poderes divinos, com habilidades de invisibilidade, por habitarem outro plano, teletransporte, até manipulações de elementos. Então, como você poderia sequer saber o que é um gênio ou simplesmente identificar um à sua frente? Bom, na mitologia, os gênios eles podem assumir diversas formas, como humanos, animais ou até criaturas híbridas. Mas ainda assim seria apenas um humano ou um animal. Mas em Sobrenatural, eles deram uma característica física a eles em sua forma humana. Quando optam pela forma bípede, seu corpo fica repleto de pinturas, o que supostamente até faz sentido. Como alguns gênios eles mantêm um tipo de sociedade como a nossa, e eles geralmente vivem milhares de anos, ou seja, pelo menos aquele gênio que você encontraria ele estaria vivo há muitos anos, assim como povos antigos eles poderiam ter essa característica física de pinturas corporais. E apesar de estar em outro plano, talvez aqueles que se alimentem de seres humanos eles precisem alterar o plano para que consigam ter contato físico e se alimentarem.
o que acaba tornando eles tangíveis e possíveis de serem vistos. Eu acredito que conforme eu explico sobre a natureza de um gênio, mais complexo fica pensar sobre como derrotar ou simplesmente como não acabar morrendo para um. Alguns lugares dizem que os diversos tipos de gênios, eles possuem diversos tipos e graus de magia, podendo também serem afetados por magia, mas só se a magia ela for superior à que o gênio possui. Mas estudar magia acaba sendo um pouco complexo demais e sem tempo para a situação que você se encontraria. A ideia de serem invencíveis ela só cresce e se torna ainda mais forte quando os gênios são mencionados no Alcorão e que Iblis, um gênio que desobedeceu Deus, na verdade é Satanás, e que alguns gênios eles acabam sendo pura maldade e são vistos como literalmente os demônios que nós vemos na cultura ocidental. Bom, mas nada é invencível. Em Sobrenatural, quando você é atacado por um gênio, o desejo que ele te concede é te manter preso em um sonho, onde pode ser no seu passado, presente ou futuro. E esse sonho ele vai ser sua vida ideal. Só que quando hipnotizado, se eu posso dizer assim, você vai ficar consciente de que está em um sonho, de que aquela não é sua realidade, mas ela é tão verdadeira e você quer tanto aquilo que você vai se questionar se realmente aquilo é real ou não. Então questionamentos vão surgir em sua mente sobre se seria mentira ou não, ou se simplesmente não seria mais fácil aceitar seu destino para viver uma vida de mentira, mas que ela seja agradável para você. Caso você seja pego, não tem muito que você possa fazer no mundo dos sonhos. Dificilmente você conseguirá algo lá dentro. Mas, se for pego, existe um modo de sair. Quando estamos dormindo, todo o nosso corpo está em um estado de relaxamento profundo. Quando você tem um sonho ruim, algo que propõe um perigo à sua vida dentro do sonho, melhor ainda, quando você tem um pesadelo, acaba estressando e muito o corpo e sua mente, fazendo com que o seu cérebro libere uma carga de adrenalina e você acaba acordando. Então, já que é impossível dormir com uma descarga de adrenalina, e para que isso seja efetivo, o personagem Dean, ele acaba se matando no sonho, para que ele possa acordar. Óbvio que isso foi uma interpretação sobre a magia dos gênios, sendo que é algo que pode ir muito além da nossa compreensão, e simplesmente isso não ter funcionalidade nenhuma perante a magia de um Jin. Mas vamos nos prender à ideia de que isso funciona. Bom, você acordou e não tem uma arma que possa infligir dano ou apenas te salvar da maldade desse ser. O que você poderia fazer sendo um mero humano mortal? Bom, em Sobrenatural, eles ligam diversas crenças e mitos como um todo. Então, o mundo desses seres, que para nossa realidade em teoria é ficção, se conecta a tudo e tudo tem um significado. Então, para sobreviver ou derrotar um gênio, existem duas maneiras. A mais específica possível, que é um objeto de prata com sangue de cordeiro, e duas orações apresentadas no Alcorão. Então, primeiro sobre a prata e o sangue de cordeiro, é que algumas centenas de anos atrás, a prata, ela é um agente antibacteriano. Então, antigamente eles usavam a prata na preservação de alimentos. Então, por exemplo, os egípcios, eles usavam a prata para evitar a perda de alimento. E os fenícios usavam para manter a água livre de germes. Então, essa ideia da prata te proporcionar um maior tempo para manter seus alimentos em tempos difíceis e quase impossíveis, né, comparados com os dias de hoje, passa uma ideia de que o mundo e possivelmente Deus teria proporcionado uma chance de você manter seu alimento. Já o sangue de cordeiro, apesar de ambos não terem uma ligação direta com os gênios, o sangue de cordeiro ele tem um significado mais religioso em algumas culturas. Então o cordeiro ele geralmente ele é visto como um sacrifício que traz pureza. Então, por exemplo, no judaísmo, o cordeiro é central na celebração da Páscoa judaica. Na primeira Páscoa, os israelitas sacrificaram um cordeiro e usaram o sangue para marcar as portas das suas casas, protegendo-as da 10ª praga do Egito,
O cordeiro simboliza pureza e obediência a Deus, sendo oferecido como sacrifício em rituais. No cristianismo, Jesus Cristo é frequentemente chamado de o Cordeiro de Deus, simbolizando o sacrifício de Cristo para redimir os pecados humanos. O cordeiro ele é um símbolo de inocência, é um símbolo de sacrifício perfeito, e o sangue de Cristo é visto como redentor. O cordeiro, ele também é sacrificado na festa Eid al-Adha, que é em memória da disposição do profeta Ibrahim de sacrificar seu filho por ordem de Alá, que então substitui o filho por um animal. Então, o sacrifício de um cordeiro, ele sempre acaba sendo um ato de obediência, caridade, algo puro em relação a Deus, mas não é um simbolismo especificamente com o sangue do animal. Então, dessa forma, você pode sim conseguir se defender, mas essa purificação, teoricamente falando, só funcionaria se o gênio fosse ruim. Como a natureza deles é muito parecida com a nossa, podendo ser bons, neutros ou ruins, não tem como você purificar algo que é bom, certo? Então, sobre as orações apresentadas no Alcorão, elas são descritas como orações para se protegerem dos djinns, que são as suratas 113 e 114. Bom, de todo modo, os gênios eles ainda podem possuir humanos, causando, por exemplo, doenças e sendo necessário uma espécie de exorcismo para expulsá-los. E Iblis, que citei lá em cima de que ele é Satanás, ele virou o que é porque recusou-se a ajoelhar-se perante Adão, julgando que a sua existência era muito maior e muito mais importante do que um humano simples feito do barro. Então, todos os seres e criaturas descritas no Diário de John Winchester são seres que, em sua maioria, se não todos, são sempre mais fortes ou mais habilidosos do que os humanos. Assim como nós, a maioria deles são racionais e podem muito bem derrotar você. Mas, como tudo na vida, incluindo seu dia a dia, tente sempre estar um passo à frente aos seus problemas e saiba lidar com a situação quando você estiver em desvantagem. Isso é o que vai acabar diferindo você da criatura do diário. Bom, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e estiverem me escutando pelo YouTube, não esqueça de me seguir para sempre receber as notificações. Me siga nas outras plataformas de podcast para você também receber os episódios. Bom, de qualquer forma, obrigado por ter escutado até aqui. Até a próxima e um beijão para vocês.